Dando sequência então aqui ao nosso estudo do nosso livro Espiritismo, na sua mais pura expressão, nós vamos continuar aqui estudando o histórico do Espiritismo. Nós tivemos aqui então, no encontro passado, Kardec, inicialmente ele falava sobre toda a trajetória dos fenômenos, que chamavam a atenção das pessoas, naquela época, tanto na América do Norte como também na Europa. Depois nós vimos Kardec transformando os fenômenos em um recurso para desenvolver o Espiritismo, para desenvolver uma filosofia a partir das instruções que os espíritos traziam. As comunicações vinham dos espíritos mais esclarecidos aos menos esclarecidos, mas toda a observação, todo o aprendizado que veio por parte dos espíritos, Kardec conseguiu então transformar isso num conjunto, num corpo doutrinário. Então a gente vai pegar aqui o trechinho que ele diz assim: o Espiritismo, portanto, é a doutrina fundada na existência, nas manifestações e nos ensinos dos espíritos. A doutrina, em seu conteúdo filosófico, encontra-se exposta no Livro dos Espíritos, na sua parte prática e experimental, em O Livro dos Médiuns, como nós conversamos no nosso encontro anterior. Kardec somente menciona esses dois livros porque, em 1862, em janeiro, quando esse livro for publicado, o Espiritismo, na sua mais simples expressão, somente essas duas grandes obras haviam sido divulgadas. As demais obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, ainda estavam ali em processo de elaboração, de estudo, Então viriam depois a serem publicados. Bom dia, Maza. E segue aqui que nós já vimos também. A análise dessas obras possibilita o julgamento da variedade, extensão e importância dos assuntos de que tratam. O Espiritismo teve assim seu ponto de partida no fenômeno vulgar das mesas girantes, porém tendo em vista que aqueles fenômenos se mostraram mais aos olhos do que à inteligência, o assunto ficou na área da curiosidade e dos sentimentos. Passada a fase da curiosidade, poucos compreenderam e se interessaram pelos fundamentos desses fenômenos. Bom dia, embaixador. Então aqui Kardec comenta que, passada essa fase de curiosidade, poucas pessoas então se interessaram em conhecer a doutrina espírita. A doutrina, os seus ensinamentos em si. E não é muito diferente hoje, Pessoas que vão, por exemplo, até um centro espírita em busca de ajuda, recebida a ajuda, seguem em frente, não voltam mais para conhecer um pouco mais dos ensinamentos, que não é um ensinamento religioso, é um ensinamento para a própria vida. Mas o que interessava para eles era exatamente ali, o que interessa para eles é exatamente ali aquele auxílio imediato que eles oferecem. E segue para nós. Entretanto, quando surgiu a teoria para explicar as causas desses fenômenos, que daquelas mesas girantes que divertiam os salões saía toda uma doutrina moral falando à alma, dissipando as angústias da dúvida, satisfazendo todas as aspirações deixadas no vazio por um ensinamento incompleto a respeito do futuro da humanidade, as pessoas sérias acorreram à nova doutrina e desde então ela cresceu com incrível rapidez. No espaço de 3 ou 4 anos, reuniu em todos os países do mundo, sobretudo entre os mais esclarecidos, inúmeros adeptos, e esse número vem aumentando todos os dias numa proporção extraordinária, podendo-se dizer que o Espiritismo conquistou o direito de cidadania, está assentado em bases que desafiam os esforços de seus adversários interessados em combatê-lo, e a prova disso encontra-se no fato de que as críticas e os ataques não cessaram um só instante. Os opositores jamais conseguiram explicar tal fato.
Os espíritos dizem que se ele vai se propagando apesar das críticas, é porque parece bom e que prefere o seu raciocínio àqueles de seus contraditores. Então aqui a gente já falou também sobre esse trecho e conversamos, né, inclusive, né, sobre a propagação do espiritismo, especialmente nos países mais esclarecidos, né, porque ali haveria necessidade de ter um desenvolvimento acadêmico, intelectual das pessoas para compreender esse conteúdo filosófico, altamente filosófico, que os espíritos traziam. O espiritismo, portanto, nesse ponto, não é uma descoberta moderna. Os fatos e os princípios sobre os quais repousa se perdem na noite dos tempos. Encontram-se seus vestígios nas crenças de todos os povos, em todas as religiões, na maior parte dos escritores sagrados e profanos. Somente os fatos não observados cuidadosamente foram interpretados segundo as ideias supersticiosas, em decorrência da ignorância a respeito do assunto. O espiritismo encontra-se sustentado na existência dos espíritos. Porém, não sendo os espíritos mais que as almas dos homens, desde que há homens, há também espíritos. Não foi o espiritismo que descobriu, nem os inventou. Se as almas ou os espíritos podem se manifestar aos vivos, é porque esse fato faz parte das leis naturais, desde todos os tempos, e por toda parte se encontram provas dessas manifestações, principalmente em grande parte das narrativas bíblicas. Aqui Kardec faz um comentário bastante inteligente, né? Porque ele diz assim, que sendo os espíritos a alma dos homens, e desde que há homens, também há espíritos. E mais, que não foi o espiritismo que descobriu os espíritos, tampouco criou a possibilidade de comunicação entre essas duas dimensões. O que nós tivemos aqui então foi apenas ali uma organização, uma compreensão de como se dá esse mecanismo, porque esse intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico é o intercâmbio que existiu desde que existem seres vivos, desde que existem ali, né, os seres humanos. Porque para que houvesse um ser encarnado, a sua alma veio de uma dimensão espiritual. No momento em que ele desencarna, ele retorna a essa dimensão. E, portanto, essas duas dimensões estão interconectadas e não é o espiritismo, agora o espiritismo considerado moderno, no século XIX, que criou essa comunicação. E por isso, mais uma vez, ele lembra que esse fato faz parte das leis naturais. Segundo, se encontram provas dessas manifestações em todos os povos, principalmente em grande parte das narrativas bíblicas. Tem som, pessoal, por gentileza? Só para orientar a Didman. Então nós vamos colocar aqui esse livro considerado sagrado, em que muitos, inclusive, acabam lendo apenas ali aquele trecho de interesse, em que há uma determinada condenação a essa comunicação. Por circunstâncias da época, acabam se prendendo às condenações, às críticas e proibições, sem se darem conta que todos os demais fenômenos em que houve qualquer tipo de manifestação do plano espiritual aos encarnados, essa comunicação era uma comunicação mediúnica. O que é moderno, lembra aqui Kardec, é a explicação dos fatos, o conhecimento sobre a natureza dos espíritos, do seu papel e do seu modo de ação, a revelação de nosso estado futuro, enfim, a sua constituição em uma ciência e uma doutrina e suas diversas aplicações. Os antigos conheciam o princípio, os modernos conhecem os pormenores circunstanciados. Então, as comunicações sempre existiram, em todas as comunidades do nosso planeta.
O que agora, nessa modernidade, nesse período moderno, aconteceu foi a possibilidade de começarmos a entendermos de que forma que essa comunicação acontece. E mais do que isso, através dessa comunicação, explorarmos esse mundo invisível que até então só tinha sido estudado ou conhecido através de textos considerados sagrados que traziam imagens figuradas sujeitas às interpretações dos encarnados. E cada um ali interpretava de acordo com o seu entendimento, de acordo com as suas tendências. Mas agora, com as comunicações, como nós lembramos, né, no estudo do Livro dos Espíritos, falando ali sobre do retorno do espírito ao mundo espiritual, para se conhecer o mundo dos mortos, basta perguntar aos próprios mortos. Então aqui foi o que Kardec fez. Para conhecer o mundo espiritual, pergunta-se diretamente aos próprios espíritos, e não nos baseemos apenas em interpretações. E ele segue. Na antiguidade, o estudo desses fenômenos era privilégio de certas castas que somente os revelavam aos iniciados de seus mistérios. Na Idade Média, os que se dedicavam a eles eram vistos como feiticeiros e eram queimados vivos. Atualmente, contudo, não há mais mistérios para ninguém, e tampouco as pessoas são queimadas por isso. Tudo é feito às claras e todos podem se esclarecer e praticar os ensinamentos, pois os médiuns podem ser encontrados em todas as partes. A própria doutrina que os espíritos ensinam hoje nada tem de prova, visto que podemos encontrá-la em fragmentos deixados por antigos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia e nos ensinamentos do Cristo. Então aqui é interessante também observar, né, que esse ensinamento moral e também daquilo que se fala sobre o próprio mundo espiritual vinha já sendo dito desde essa época desses antigos filósofos, que falavam sobre as influências espirituais, que falavam sobre essas leis naturais que regem o nosso mundo físico, inclusive sobre o intercâmbio entre essas duas dimensões, só que fechado, né, a um círculo seleto de iniciados nessas doutrinas, enquanto que o povo, de modo geral, acabava recebendo apenas algumas orientações, por não terem ainda as condições de analisarem esse conteúdo. Então, por isso, tudo aquilo que existe na doutrina espírita hoje já vem sendo ensinado há muito tempo. André colocou, né, creio que precisamos entender também que se uma pessoa na antiguidade começasse a falar e agir diferente, receitando ervas, o povo ficava assustado e diria que é demoníaco, não é? Até eu ficaria. É o caso que ele comentou ali em cima sobre a parte da bruxaria, da feitiçaria, né? Que nada mais era do que a manipulação dessas energias e a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Então, não somente, né, na antiguidade, mas num tempo mais recente. Se voltarmos 3 séculos no tempo, por exemplo, nós encontraríamos ali ainda, né, essas manifestações contra a comunicação, contra os fenômenos que hoje são observados. O Espiritismo vem, pois, confirmar por novos testemunhos e demonstrar por meio de fatos certas verdades desconhecidas ou mal entendidas, restabelecendo no seu verdadeiro sentido aquelas mal interpretadas. Então, tudo aquilo que era visto inicialmente como uma interpretação por parte dos encarnados ou ensinamentos que vinham daquela forma figurada, como nós comentamos, então elas não eram claras, objetivas, elas traziam uma ideia. E aí então a gente poderia interpretar o nosso modo, né? Basta lembrar aquela conversa de Jesus com Nicodemos, que dizia, né, quem quiser ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. E aí então Nicodemos colocava, mas como é possível o indivíduo voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus colocava, né, se vocês que são sábios não sabem, né, então exatamente naquela passagem de João que dizia, né, que tenho muita coisa para dizer, mas vocês ainda não podem entender. Então por isso, né, a linguagem figurada
era a forma como aquelas pessoas poderiam entender. Só que, por outro lado, houve também ali, por parte dos encarnados que tinham, de uma forma rígida já as suas doutrinas, acabavam pegando essas imagens figuradas e interpretando do seu próprio jeito. E aqui então, nesse parágrafo, Kardec lembra que o Espiritismo vem, pois, confirmar por novos testemunhos e demonstrar por meio de fatos certas verdades desconhecidas ou mal entendidas e restabelecendo no seu verdadeiro sentido aquelas mal interpretadas. Então, hoje a doutrina espírita ela é muito clara, ela é muito direta, embora ainda nós encontremos dificuldades, porque queremos ainda interpretar ao nosso modo, né, que são aquelas filosofias à moda da casa. Mas ainda assim os espíritos procuram ser os mais claros possíveis. A doutrina não ensina nada de novo, é verdade. Entretanto, apresenta de maneira patente e irrefutável as provas da existência da alma, sua sobrevivência, sua individualidade após a morte. Então, ela apresenta de maneira patente e irrefutável as provas da existência. E essas provas, naturalmente, não são provas baseadas nas nossas ciências clássicas, mas são provas baseadas nas observações sustentadas por esse método científico. Então, você, através da mediunidade, através dos fenômenos, através da análise dos fenômenos, porque vem o conteúdo de quem é esse conteúdo, quem é o espírito que escreveu, qual é a sua história, quais são ali os detalhes que ele traz que só podem ser comprovados através de uma análise muito estreita dentro da relação íntima do espírito e sua família. Por isso, então, mostra a sobrevivência, primeiro a existência, a sobrevivência, porque existir é uma coisa. A sobrevivência mostra, então, que aqueles que estavam encarnados voltaram ao mundo espiritual como espíritos. Então não era apenas existir, era continuar existindo, sobreviver. Mais a individualidade após a morte, que é o que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec dizia como é possível, muitas vezes, pessoas ou filosofias que dizem que após a morte física, a alma se dissipa no todo universal, perdendo a sua individualidade. E os espíritos, então, trazem exatamente isso, né, insistindo que o espírito continua sendo quem ele era quando encarnado. As mudanças acontecem pelas novas reflexões, pela mudança do seu modo de ver a si mesmo e o mundo, mas ele continua sendo o mesmo indivíduo. Quantas pessoas creem nessas coisas, porém creem com muita dúvida se elas são verdadeiras. Em seu íntimo pensam assim: e se isso não fosse verdade? Quantos se tornaram incrédulos porque lhes foi apresentado o futuro de uma maneira que a sua razão não podia admitir? Aqui nesse caso, né, que seria ali o fruto dessa incredulidade? É dizer, por exemplo, que alguém vai para o inferno para sempre ou vai para o céu para sempre. Essa ideia do para sempre acabou ali trazendo, né, uma perturbação para muitas pessoas que eram fiéis e acabaram se tornando incrédulas. Especialmente, por exemplo, alguém que se ama muito, alguém que faz parte ali de uma família, de uma relação estreita, afetiva, e essa pessoa desencarna em determinadas circunstâncias. E essa família, esse grupo, ouviria dizer então que aquela pessoa vai para o inferno e vai ficar para sempre em sofrimento. Ou então ela vai desaparecer e nunca mais será encontrada no mundo espiritual. Quantos então desistiram disso? Pensando, se é para acreditar nisso, eu prefiro não acreditar. Desse modo, será pouco para o crente que ainda vacila dizer a si mesmo: agora tenho certeza. Para o cego, ver a luz novamente? Pelo fato e pela lógica, o Espiritismo elimina a ansiedade da dúvida e traz de volta a fé àquele que dela havia se afastado, revelando-nos a existência do mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos. Sem suspeitar, a doutrina nos demonstra como será o nosso futuro.
Com esse conhecimento, podemos saber qual será a condição de felicidade ou infelicidade na vida futura, bem como a causa de nossos sofrimentos atuais e a maneira de aliviá-los. Então aqui Kardec já começa a trazer a aplicação prática daqueles conhecimentos. Porque pensando na encarnação, que é uma trajetória que cada um de nós tem, trazendo a sua programação, as suas necessidades evolutivas, que através das conquistas e superações, nós conseguimos então ajudar na construção, ou na verdade, trabalhar na construção da nossa própria felicidade. E caso nós negligenciemos essa oportunidade, já sabemos também o seu resultado, já que o propósito de nós estarmos aqui é trabalhar por essa construção. Se nós não trabalhamos, a dor será o resultado, será ali a consequência. Por isso, então, a causa de nossos sofrimentos atuais, a causa dos sofrimentos anteriores, tudo isso passa a ser então compreendido a partir desses ensinamentos trazidos pelos Espíritos. A difusão das ideias espíritas será inevitável e terá como efeito a destruição do materialismo, que não resistirá às evidências dos fatos. Então o Espiritismo vai se difundindo, e hoje, mais de 160 anos depois, 162 anos quase, desde a publicação desse livro, de O Espiritismo em sua mais simples expressão, nós temos hoje, por exemplo, a difusão das ideias espíritas em todos os meios de comunicação. Nós vemos, por exemplo, na televisão, no cinema, no teatro, na literatura, nas mais variadas manifestações artísticas, vemos ali as ideias espíritas. Quando nós assistimos, por exemplo, a um filme despretensioso, alguém diz assim: só pode ser de uma vida passada que isso está me acontecendo. Ou então assim: vamos nos encontrar na próxima existência. Ou então falar sobre a relação entre mundo físico e mundo espiritual, ainda que de uma forma fantasiosa ou até mesmo um pouco equivocada, mas falar, por exemplo, quando nós pegamos filmes de terror, que mostram as manifestações do mundo espiritual afetando a vida das pessoas do mundo físico, essas manifestações fazem parte das ideias espíritas, por mais fantasiosas que elas sejam. Então não foi o Espiritismo que criou a relação entre os dois mundos. O que o Espiritismo fez foi esclarecer como se dá essa relação. Então essas ideias vão naturalmente acontecendo. E nós temos hoje, por exemplo, na mídia, de um modo geral, quando começarmos a analisar filmes, novelas, séries, livros, etc., nós vamos encontrar, por exemplo, todos os tipos de manifestação. Um espírito obsediando o outro, o espírito protegendo o outro, aquele que desencarna e aparece no mundo espiritual, vivo e ativo, as influências espirituais através, por exemplo, da cura. Nós falamos sobre reencarnação, inclusive reencarnação de animais. Cachorros reencarnando, cachorros conscientes. Então, por mais fantasiosas que sejam, essas ideias fazem parte do conteúdo espírita, ou seja, daquilo que o Espiritismo estuda e não cria. E continua. O homem, convencido da grandeza e da importância da sua existência futura, que é eterna, a compara com a incerteza da vida terrestre, que é tão curta e se eleva por meio do pensamento acima das mesquinhas considerações humanas. Então, quando nós passamos a nos compreender como seres imortais, aquilo que acontece no nosso mundo, numa vida tão curta como essa que nós estamos vivendo, mesmo que tenhamos 80, 70, 90 anos de idade, nós vamos sempre pensar que esses 90 anos, e tem livros, tem uma mensagem que diz assim, que a vida no mundo material é um piscar de olhos diante da imortalidade do espírito. E a partir disso, então, começamos a ver. Hoje pela manhã estava assistindo um documentário a um vídeo que traz ali uma visão científica bem interessante a respeito do culto ao corpo físico. As pessoas que cultuam a beleza, que cultuam a sensualidade, que cultuam a estética do corpo,
vivem em função disso, especialmente nos tempos atuais, onde existe ali redes sociais, mídias, onde as pessoas ficam se exibindo e esperando o reconhecimento dos outros, ela não se dá conta que ao momento em que ela retorna ao mundo espiritual, tudo aquilo que ela tanto cultuava perdeu valor. Porque o corpo físico simplesmente é aquele instrumento que pereceu. E ela, como espírito, só leva para a sua nova realidade aquilo que ela traz em termos de conquistas morais. A mesma coisa acontece com relação à riqueza, ao poder, à posição social. Tudo isso acaba ficando em segundo plano quando nós passamos a nos entender como seres imortais. Para muitos espíritos dizem assim: a vida pode ser curta, então eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Só que o problema é que quanto mais nós nos distanciamos da realidade espiritual, querendo viver os prazeres do mundo, mais difícil será para nós conquistar a verdadeira felicidade do espírito, que é o que ele sentirá de fato quando estiver no seu verdadeiro habitat. Então ele no mundo espiritual ele não vai poder desfrutar de nada daquilo que era importante. E esse tipo de visão só será possível a partir do momento em que nós não apenas nos entendermos, mas tivermos plena convicção da nossa realidade espiritual. Conhecendo antecipadamente a causa e o término de suas misérias, resigna-se com paciência, porque sabe que suas misérias, porque sabe que são meios para alcançar um estado melhor. Então a gente passa a ver o mundo dentro da sua temporalidade, dentro do seu prazo de validade. E que a realidade do espírito, entendendo causa, entendendo efeitos, sabendo que dificuldades e conquistas são resultado daquilo que ele próprio semeou, ele passa então a agir de um modo mais inteligente, mas a inteligência espiritual, não a inteligência terrena. André colocou, né, sempre que ouço isso me lembro do livro O Retrato de Dorian Gray, né? Pois é. Esse livro mostra, né, que vamos nos dedicar a explorar todos os prazeres do mundo. No momento em que esses prazeres acabam, o espírito então recebe o boleto em que ele tem então que quitar todos os débitos que ele contraiu, se iludindo com relação aos prazeres do mundo. O exemplo dos seres que retornam após a morte física para relatar as suas alegrias e suas dores demonstra a realidade da vida futura e a justiça de Deus, que não deixa vício algum impune, nem virtude alguma sem recompensa, e que, em decorrência dos maléficos efeitos, Deus nos concede novas oportunidades de praticar o bem. Então esse parágrafo aqui ele resume bem aquilo que nós entendemos sobre a realidade espiritual. Então o espírito vem do plano espiritual, e é por isso que hoje nós encontramos, né, esse medo desse intercâmbio com o mundo espiritual, pelo fato de nós termos feito interpretações equivocadas, criado muitas fantasias a respeito disso, alimentado muitos medos nessa relação, nós simplesmente deixamos de ouvir aqueles que podem trazer para nós grandes ensinamentos. Aqueles espíritos que falam, então, sobre suas alegrias e suas dores, e mostra que Deus não é seletivo, escolhendo aqueles que são eleitos e desprezando aqueles que não fazem parte das suas escolhas, mas simplesmente que existe uma lei natural que nos envolve a todos, nos atinge a todos. E essa lei ela é uma matemática simples, objetiva e é também impessoal. Ela é aquela que diz que é a lei da recompensa, em que cada um vai conquistar aquilo que recebe de acordo com os seus méritos. E aqueles que não conseguem, finalizando aqui também esse parágrafo, ele coloca, né, Deus nos concede novas oportunidades de praticar o bem para aqueles que acabam agindo de uma maneira equivocada. Então aqueles que se equivocam não são condenados eternamente ao sofrimento, à punição, mas recebem novas oportunidades. E nessas oportunidades chegam então todos os ingredientes que são necessários para a sua educação, para o despertar da sua consciência.
Daí então as reencarnações, que trazem tantos desafios, tantos obstáculos, e aquelas reencarnações que abrem possibilidades de grandes realizações. Ambos têm a oportunidade de aproveitar aquele momento. Tanto aquele que vem com os desafios e obstáculos, como aquele que vem com uma vida tranquila, serena, todos vêm aqui para desenvolver trabalhos. E quando se negligencia essa oportunidade, começa novamente o processo de reconstrução. Aquele que teve a oportunidade de fazer e não fez, vai ter, em outras circunstâncias, novas oportunidades, mas trazendo ali também novos desafios para aprender a valorizar aquilo que conquistou, aquilo que poderia ter conquistado. As comunicações que nos trazem os nossos entes queridos, que já partiram desta vida, nos proporcionam doce consolação e demonstram que continuam vivos. É como se estivessem em um país estrangeiro e que podem se comunicar conosco. Aqui então Kardec já fala também sobre essa comunicação, não mais falando sobre grandes ensinamentos a respeito das novas condições que os espíritos se encontram, mas aqui falando sobre a continuidade da vida, mas agora falando ao coração, não apenas falando à razão. O Espiritismo suaviza as amarguras das aflições da vida, acalma as desesperanças e agitações da alma, dissipa as incertezas ou temores do futuro, impede a pessoa de pensar em abreviar a vida com o suicídio. A doutrina torna felizes todos os que conhecem e se tornam dela adeptos. Esse é o segredo de sua rápida propagação. Então ele vai falar sobre o aspecto consolador. Suavizar as amarguras, acalmar as desesperanças, dissipar as incertezas ou temores. E no final ele coloca, impede a pessoa de pensar em abreviar a vida com o suicídio. Isso porque, naquela época, nós não temos informações estatísticas ou contextuais, né, sobre aquela época do século XIX, como era o comportamento das pessoas com relação ao índice de suicídio. Mas a visão materialista daquele período, lembrando que o ativismo, a incredulidade, o materialismo, eram ali linhas filosóficas muito presentes na vida das pessoas. E é simplesmente assim, se não é do jeito que eu quero, se não funciona do jeito que eu quero, então eu simplesmente interrompo e acabo com tudo. E não é acabar para a ideia de recomeçar, é terminar simplesmente porque aquilo não agrada. E é o que infelizmente nós encontramos hoje também. Visto sob os aspectos, ou sob o aspecto da religião, olha só então Kardec falando sobre o aspecto religioso do Espiritismo, o próprio Kardec falando. Pois é, nesse caso, né, André, o que nós encontramos hoje, assim como naquela época também era assim. Então as pessoas queriam ali uma escolha que aliviasse esse sofrimento. E essa escolha, infelizmente, vinha dessa forma tão contundente. Visto sob o aspecto da religião, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a imortalidade, as penas e recompensas futuras, porém independe de qualquer culto particular. Então aqui ele vai falar para nós desse aspecto religioso, mas ele fala sobre o aspecto religioso filosófico e não do aspecto religioso prático, com seus rituais, suas práticas, etc. Como é que está o som, pessoal? Está contínuo ou está picotando? Por favor. Ok? Beleza, obrigado. E seguindo, valeu, Ana Marion. Em demonstrando essas verdades como provas irrefutáveis ou irrecusáveis, a doutrina oferece aos incrédulos ideias de religiosidade e uma força para verem sem hesitação. Então é interessante a expressão que ele usa, que a doutrina espírita oferece ideias de religiosidade e não uma prática religiosa. Exatamente por causa desse entendimento daquilo que vai além da matéria. Entretanto, seguindo ainda nessa linha de religião, entretanto,
o Espiritismo não se ocupa de dogmas especiais. Tem ele por objetivo a demonstração da existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo, que ela sofre as consequências do que tiver feito durante a vida corpórea, o que caberia em qualquer religião, razão por que considera todos livres para crer em Deus conforme a consciência de cada um. Aqui nesse trecho a gente já conversou bastante sobre isso, né? Quando Kardec falava que o Espiritismo não é uma religião e, portanto, não se ocupa com a religiosidade das pessoas. Cada um tendo liberdade de escolher o credo que melhor lhe convir ou lhe convier. Aquele credo que se torna consolador, que se torna para ele o caminho para estreitar a relação dele com Deus e com o mundo espiritual. O papel do Espiritismo, como foi colocado para nós, é dizer que a realidade da alma é um fato, que existe a sobrevivência após a morte do corpo, que a lei de causa e efeito, a lei das consequências, está presente na vida de todos. Isso caberia em qualquer religião, só que nós encontramos ainda, pelo fato dos dogmas, acabam negando esses fatos. Por exemplo, religiões que falam da existência da alma, todas elas falam, por isso são doutrinas espiritualistas. Sobrevivem à morte do corpo, todas elas falam. Que sofre as consequências do que tiver feito durante a vida corpórea, todas elas falam. Que se o indivíduo viveu bom, viver de uma forma boa, ele vai encontrar um paraíso. Se viveu de uma forma ruim, ele vai encontrar um ambiente de sofrimento. Embora ali traga, né, nesses dogmas, essas imagens definitivas que acabam trazendo tantas dúvidas, mas é isso que o Espiritismo faz. Razão porque considera todos livres para crer em Deus, conforme a consciência de cada um. E aquilo que nós já falamos, né? Eu gostaria de me casar na igreja, eu sou espírita, vai, casa na igreja e seja feliz. Eu queria batizar o meu filho, batiza seu filho e seja feliz. Ah, mas eu sou espírita, o Espiritismo não se preocupa com isso. O que ele faz é mostrar para você que você é um espírito imortal, que você tem responsabilidades aqui no mundo, que você é um ser encarnado e tem compromissos, seja lá qual for o caminho que você escolhe para viver, em termos de filosofia, que vá lhe fortalecer sua consciência, seja feliz. Essa é a compreensão que o Espiritismo traz. Como crença, ele é igual a todas as religiões, assim como é de todos os povos, pois onde há homem, há alma ou espíritos. Que as manifestações dos espíritos são de todos os tempos, e que a descrição de suas manifestações se encontra, sem exceção, em todas as religiões. Quando a gente pega o islamismo, por exemplo, que diz que o anjo Gabriel esteve em contato com Maomé, trazendo para ele ali, ditando para ele os ensinamentos do Alcorão, quando nós encontramos Maria sendo visitada por um anjo, quando Jesus se manifesta junto com outros espíritos se materializando, quando nós encontramos ali deuses conversando com os homens, tudo isso faz parte dessas doutrinas espiritualistas. André colocou essa história, é um caso sério. Uns acham que a doutrina é religião, outros negam seriamente, inclusive dentro da casa espírita. Fica uma briga ridícula, né? Eu já desisti de falar sobre esse ponto, né? Pois é, André, isso aqui é uma questão de entendimento, né? Porque a pessoa precisa entender que a religião, ela pode ser interpretada de várias formas, como uma instituição terrena que traz hierarquia, filosofia, dogmas, estrutura sacerdotal, sacramentos, práticas, rituais. O Espiritismo não se encaixa nesse aspecto. Agora, quando você fala na religiosidade, que é aquele caminho de fazer o espírito se elevar e se conectar com Deus, o Espiritismo pode ser visto como uma religião. Mas realmente a gente tem ali debates, e debates bastante fervorosos, infelizmente, a esse respeito. E quando a gente, para intensificar mais isso ainda, nós temos que o Espiritismo, perante órgãos da sociedade, ele é visto como uma religião.
Um centro espírita ele é visto como uma instituição religiosa e por isso então ele recebe benefícios de isenção de impostos, isenção disso, daquilo. No IBGE, por exemplo, a título de estatísticas, o espiritismo também é visto como religião. Então as pessoas acostumadas a essa prática acabam vendo o espiritismo como religião, mas muitos espíritas querem negar isso. São debates, né, que é natural, né, porque a gente sabe que as religiões, as filosofias espiritualistas despertam em nós uma paixão muito grande. E o indivíduo apaixonado ele quer defender o objeto da sua paixão com todas as forças. Então política, religião, esportes, ideias, ele acaba defendendo com todas as forças. Portanto, diz aqui Kardec, vejam que importante. Portanto, pode-se ser católico, grego, romano, protestante, judeu ou muçulmano e acreditar nas manifestações dos espíritos. E por conclusão, ser espírita. A prova disso encerra-se no fato de ter o espiritismo adeptos em todas as seitas. Então isso era uma realidade daquela época, porque o espiritismo era visto como uma filosofia que não interferia na vida das pessoas. Mas com essa vinda, e aí a gente vai entrar um contexto cultural, social, do espiritismo vir para o Brasil, fazendo com que as pessoas então tivessem que se dividir entre a religião que ela naturalmente praticava e a nova filosofia que se torna para ela uma religião. Então naquela época era assim natural. Nos grupos mediúnicos, por exemplo, nós encontrávamos judeus, muçulmanos, católicos, protestantes daquela época, médiuns trabalhando dentro da sociedade. Tanto é assim que nós vemos raramente Kardec falar sobre qual é a religião das pessoas que participam dos trabalhos da sociedade parisiense. Ele menciona nomes. Senhor Didier, senhora tal, fulano de tal. Ele não diz senhora tal católica, senhora tal protestante. Ele simplesmente menciona a participação dela nos trabalhos, nas atividades espíritas. E como ele coloca para nós, ele pode ser judeu e também ser espírita pelo fato de abraçar essas ideias que o espiritismo propaga. No momento em que eu trago a mediunidade, no momento em que eu acredito na reencarnação, estudo, compreendo a influência espiritual, compreendo a continuidade da vida após a morte física, eu sou espírita. Então não é uma questão de você receber um diploma, uma carteirinha de que é espírita. A sua crença te transforma nisso. Enquanto que para outros você precisa de uma iniciação, fazer aquele ritual do batismo, da profissão de fé, da conversão para outra filosofia, elas exigem esse tipo de prática. Então o indivíduo pode ser da religião que melhor lhe sustentar espiritualmente, moralmente, e ao mesmo tempo ter nas suas crenças e vivência a prática da doutrina espírita. Como moral, diz aqui para nós, ela é essencialmente cristã, ou o espiritismo é cristão. O que a doutrina espírita ensina é o desenvolvimento e a prática dos ensinamentos do Cristo, o mais puro de todos e cuja superioridade não é por ninguém contestada. Aqui também já é relativo, né? Porque se nós fizermos hoje uma comparação entre a religião islâmica, a religião judaica e o cristianismo, cada um deles vai trazer aquele ser que é considerado o grande profeta, o grande superior. Mas a gente lembra que, independente da crença, Cristo, vindo como um profeta, ele é um profeta que traz grandes valores do plano espiritual. Então, independente de ficarmos disputando se ele é o mais puro ou se não é o mais puro, observemos os seus ensinamentos. Será o suficiente para colocá-lo ombreando com outros grandes profetas, mostrando que esses grandes profetas estão no mesmo caminho, na mesma direção. O Espiritismo, diz aqui para nós, não adota nenhuma forma de culto, não prescreve nenhum culto, não é uma religião especial, não recomenda a ninguém
a abandonar a sua religião para adotá-lo. Se alguém lhe pergunta se faz bem em seguir esta ou aquela prática religiosa, responde: se você acredita estar fazendo o melhor, faça-o. Deus leva mais em consideração a intenção do que propriamente os atos. Por isso então a gente tem aqui, né, exatamente que Kardec traz, lembrando que esse livreto, o Espiritismo, na sua mais pura expressão, na sua mais simples expressão, ele era um livreto de divulgação do Espiritismo, para mostrar para as pessoas qual era o principal objetivo da doutrina espírita. E quando ele fala que o Espiritismo não é religião e que cada um pode seguir como achar melhor a sua própria religião, ele vai falar exatamente sobre isso, a relação que existe entre doutrina espírita e a crença que você abraça é exatamente que as duas vão te levar nessa mesma direção. Mas aí a gente acaba se prendendo a dogmas, né? Porque eu não posso acreditar naquilo porque a minha religião diz que é proibido. Mas aí é problema da religião, não da doutrina espírita. A doutrina espírita permitindo e não interferindo no modo como a pessoa vive a sua religiosidade, ela simplesmente traz: se você faz o melhor, se aquilo te faz feliz, então continue fazendo, porque esse é o melhor caminho. Se você faz algo que faz mal para si mesmo e faz mal para o outro, esse mal que você faz é o que vai te fazer mal. Porque a própria lei diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos. O Espiritismo combate, isso é uma verdade, certas crenças, como a das penas eternas, a do fogo material do inferno e a da personalidade do diabo, etc. Então isso sim, o Espiritismo procura sempre desmistificar, trazendo um novo entendimento sobre a realidade espiritual. Que aquele espírito que é mau na sua natureza, não pelo fato dele ser um mal eterno, e ser ali classificado como sendo a grande representação do mal. Ele é mau pelas suas ações, mal pelo seu modo de ser e seu modo de pensar. Porém, continua, sabe-se que essas crenças, impostas como absolutas em todos os tempos, fizeram surgir um grande número de descrentes e os fazem todos os dias, inclusive aqui, né, na nossa atualidade. Se eu disser para você: olha, você está fazendo mal, cuidado que você vai para o inferno. E isso já acabou virando piada para nós, né? A entidade máxima do mal também é desacreditada. Mas não podemos desacreditar o mal que as pessoas fazem. Quando nós atribuímos esse mal que as pessoas fazem a essa grande entidade, o Espiritismo vem corrigir. A interpretação racional que faz o Espiritismo dos dogmas religiosos traz de volta à religião o que delas se afastaram. E isso não beneficia a própria religião? Então, mostrando uma nova realidade e fazendo com que a pessoa volte ao caminho que ela estava, beneficiaria a própria religião. Só que hoje, com o entendimento que nós temos, que o Espiritismo não é uma filosofia complementar, mas é uma religião concorrente, isso acaba se tornando difícil. Então aquilo que Kardec orientava naquela época, aquilo que os espíritos orientaram naquela época, infelizmente hoje faz pouco efeito. Porque até mesmo os próprios espíritas combatem aqueles que seguem outras filosofias. Um conceituado membro da igreja dizia que o Espiritismo faz crer em alguma coisa. Ora, é melhor crer em alguma coisa do que não crer em nenhuma. E aqui a gente vai lembrar, né? Isso que você acredita, isso que orienta a sua existência, que orienta as suas ideias, as suas palavras e as suas ações. Se isso te faz uma pessoa melhor, então isso é algo que você deve abraçar. Se isso que você acredita te faz uma pessoa ruim, então é isso que você deve transformar. A gente vai lembrar, né, Dalai Lama conversando, né, com aquele teólogo, esqueci o nome dele agora, mas ele dizia, né, qual é a melhor religião? E a resposta é: a melhor religião é aquela que faz uma pessoa melhor, mais consciente, mais generosa,
mais dedicada, mais responsável. Essa é a melhor religião. Não se pode esperar, certamente, que se encontre nessa síntese a solução para todas as dúvidas existentes a respeito de assunto tão sério quanto o Espiritismo, como todas as ciências, o conhecimento dessa doutrina pode ser adquirido pelo estudo. Então, não basta apenas a gente trazer pequenas ideias para simplesmente resolver todas as dúvidas. São aqueles casos, né, que a gente já conversou, de pessoas que entravam aqui na sala dizendo assim: me convença que o Espiritismo é uma verdade. Ou então, na Bíblia está escrito isso, prova que a Bíblia está errada. Quantas vezes nós já fomos desafiados a tentar convencer as pessoas que trazem já ideias pré-concebidas. Então, na verdade, o Espiritismo ele é uma filosofia que precisa ser estudada com cuidado, de uma forma comparativa, se for o caso, comparando com aquilo que a pessoa acredita, mas ele deve ser estudado, deve ser debatido, deve ser refletido e não simplesmente confrontado. Não é esse o caminho. Aos que desejarem se aprofundar no assunto, recomendamos a leitura dos livros que publicamos e apresentam respostas a todas as objeções que qualquer um poderia fazer. Pode-se ter uma ideia de tudo o que a doutrina ensina e que foi dado aos espíritos pelo resumo que oferecemos a seguir. Então nós paramos aqui, porque agora então Kardec, depois de ter tratado desde a origem dos fenômenos, da formação desse corpo doutrinário, das bases daquilo que forma o Espiritismo, dos propósitos e a relação do Espiritismo com outras filosofias espiritualistas e tudo mais, agora ele traz, a partir aqui do item número 1, resumo do ensinamento dos Espíritos. Então aqui são 60 itens que nós vamos estudar, por isso eu já quis aproveitar esse nosso encontro de hoje para adiantar um pouco mais, porque não vai dar tempo de fazer isso em poucos encontros, né? Então ele vai aqui até o número 34. Desse 34, ele passa para o 35, um item intitulado Máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. Kardec, inclusive, já trouxe para nós isso na Revista Espírita, fazendo um resumo dos ensinamentos e dessas máximas. E ele então trouxe agora para esse livro, o Espiritismo na sua expressão mais simples, ou na sua mais simples expressão, esse resumo exatamente para facilitar, nesse livreto, uma maior divulgação do Espiritismo, uma melhor compreensão por parte daqueles leitores, daqueles que eram interessados em conhecer a doutrina. Então a gente viu aqui, né, que Kardec ele menciona na Revista Espírita o valor, a promoção que é feita na sociedade para que as pessoas adquiram essa obra, a liberdade de tradução. Né? Pois é, André, você vê só, por isso que eu comentei, né, que esse livreto ele poderia ser ali disponibilizado nas casas espíritas para as pessoas terem um entendimento melhor. É claro que ele se torna, vamos dizer, incompleto diante da quantidade de livros que Kardec publicou depois, além dos 3 das obras básicas, os demais volumes da Revista Espírita, mas, em essência, o Espiritismo todo se encontra aqui contido nessa obra. E uma pessoa pode fazer uma leitura rápida, são aqui 27 páginas apenas, que ela lê com rapidez, com facilidade e tem um entendimento geral. Né? Então é bem interessante para as pessoas terem um entendimento, começarem e a partir dali desenvolverem estudos. Porque aí sim esses estudos vão falar sobre a história do Espiritismo de uma forma mais profunda, quem são as suas personalidades, as suas principais obras, os seus principais autores, vai falar sobre os principais ensinamentos trazidos. Enfim, aí tudo depende realmente depende de estudo e dedicação por parte daquele que deseja obter esse conhecimento. Então é isso, gente. Fechando por aqui, concluímos mais esse encontro. Falando agora, né, sobre